Olá pessoal, meu nome é Gabriel Barcelos, sou consultor de serviços técnicos em Fisiologia e Nutrição de Plantas. Hoje eu quero abordar um assunto muito importante no agro, que são os nutrientes. Se for analisar uma tabela periódica, ela é muito visível que existem centenas de elementos químicos. No agro a gente conhece três classes principais: os nutrientes, os elementos benéficos e os elementos tóxicos. O nutriente ele é caracterizado como um elemento químico essencial para a planta, ou seja, a planta precisa dele para poder viver. Já o elemento benéfico, a planta não precisa dele para viver, mas ele traz algum benefício para a planta, seja no crescimento, seja na produção, ou seja na resistência a algum tipo de estresse. Já os elementos tóxicos, o próprio nome já diz, a presença desse elemento é prejudicial para a planta. O que torna o elemento químico ser essencial para a planta? Lá em 1939, Arnold Stout já determinou 3 critérios de essencialidade para um elemento se tornar um nutriente. O primeiro dele, o elemento deve estar diretamente ligado no desenvolvimento da planta. Sem esse elemento, a planta não é capaz de completar o seu ciclo de vida vital. E o terceiro, esse elemento não pode ser substituído por outro elemento, mesmo se esse segundo elemento tiver propriedades similares. Acatando esses 3 critérios, um elemento químico se torna um nutriente. No agro a gente conhece 2 classes principais dentre os nutrientes: os macronutrientes e os micronutrientes. Qual é a diferença entre o macro e o micro? O macronutriente a planta necessita em maior quantidade, costuma falar em quilogramas por hectare. Já os micronutrientes, a gente costuma falar de gramas por hectare, ou seja, a planta precisa em pequenas quantidades. Mas é importante a gente ressaltar que a importância entre os nutrientes, entre os macros e os micros, é a mesma. A falta de um macro é equivalente em importância à falta de um micro. Mas vamos entender melhor sobre essas 2 classes. Os macronutrientes, a gente tem 3 subclasses. A gente tem os macronutrientes orgânicos, que é o carbono, o oxigênio e o hidrogênio. Esses nutrientes a gente não precisa nem suplementar para a planta, porque ela consegue já extrair isso do meio que ela vive. E a gente tem também 2 outras classes, os macronutrientes primários e os secundários. Os macros primários é o famoso NPK, é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Já os macronutrientes secundários é o cálcio, o magnésio e o enxofre. Então todos esses nutrientes englobam a classe dos macros, ou seja, aqueles nutrientes que a planta precisa em grande quantidade. Já sobre os micronutrientes, pessoal, é aqueles nutrientes que a gente precisa em pequena quantidade, igual a gente já falou um pouco atrás. Como exemplo, a gente tem o zinco, o molibdênio, o manganês, o ferro, o cloro e entre outros. A gente tem, e todos, pessoal, vamos lembrar que cada um tem sua função específica, um não substitui o outro. Se você quer saber mais sobre conteúdos envolvendo fisiologia de planta, nutrição de planta, convido a você a acompanhar nossas redes sociais.